Olá, queridos e queridas, mais uma vez sejam muito bem-vindos em nosso canal, A Graça que Liberta. Sim, é o terceiro e último vídeo a respeito de dízimo. Colocamos aí que o ladrão que as escrituras diz não é você. Mostramos o dízimo antes da lei. Foi dízimo de Abraão mesmo. O vídeo está aí. E hoje, para finalizar, nós vamos mostrar onde realmente o dízimo dá origem e por que ele dá essa origem. E para aqueles que diz que não, dízimo não é lei. Dízimo, ele veio antes da lei na vida de Abraão. Olha só que eu vou falar, o próprio Jesus testifica que não. Ele fala que dízimo é lei. Será que nós vamos discutir com o que Jesus falou? Não, não vamos. Sem enrolação, Números, capítulo de número 18, verso 20 em diante. Disse ainda o Senhor a Arão: Tu não terás herança, nem propriedade alguma na terra deles, e nenhuma parte haverá para ti no meio dos israelitas. O texto já começa revelando que isto aqui não foi direcionado a mim nem a você, mas a Arão, que não teria terra no meio dos israelitas. Continua: Eu, diz o Senhor, sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eis que os filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação por seus serviços, isto é, o serviço devocional que fazem por meio do seu trabalho na tenda do encontro. De agora em diante, os demais israelitas não se aproximarão jamais da tenda do encontro, porquanto isso seria um grave pecado que culminaria com a morte dos transgressores. É, portanto, dever dos levitas zelar todo o serviço na tenda do encontro e assumir a responsabilidade por todos os erros e ofensas que cometem. Este é um estatuto perpétuo por suas gerações, pelas gerações dos levitas, não a nossa. Eles não receberão herança alguma entre os filhos de Israel. Para finalizar o último verso, visto que são os dízimos que os israelitas separam para Yahvé, que eu dou por herança aos levitas. Eis porque lhes disse que não possuirão herança alguma no meio dos filhos de Israel. Se lermos o texto de forma compreensiva, primeiro nós entendemos, não está falando conosco. Eu sei que nós sempre escutamos em vários lugares as pessoas lendo as escrituras e falando: olha o que Deus está falando contigo hoje. Queridos, isto não foi escrito hoje. Isto não foi escrito hoje. Isso foi escrito há milênios atrás e direcionada a um povo. Começou por Arão, alcançou todos os levitas, baseando-se ao povo de Israel. E por que isso aconteceu? Resumo da história. Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos tornaram-se 12 nações. Um desses filhos, José, ele é vendido pelos irmãos, vai parar no Egito, se torna o braço direito de Faraó em um momento em que a terra estava passando por grande fome. Ele manda buscar o seu pai Jacó e os seus 11 irmãos. Quando todos estão ali, com José prosperando ao lado de Faraó, todo mundo bem, porém José morre. E todo o Israel se torna cativo por 400 anos. Levanta-se Moisés, com Deus à frente, liberta o povo de Israel. Quando eles estão no deserto, eles fazem uma tenda do encontro ou um tabernáculo. E para cuidar desse tabernáculo, Deus manda separar um ou uma das nações
que é dos levitas, para fazer tal coisa. Com isso, os levitas não teriam direito à terra para plantar, nem para colher, nem para criar o seu animalzinho lá. Automaticamente, os 11 irmãos passaram a sustentar Levi. Nasceu o dízimo. O dízimo foi por conta disso. Foi exclusivamente, melhor, deixa eu corrigir-me, única e exclusivamente a Israel. E é lei. E se é lei, nasce o outro parâmetro. Foi Cristo que disse, não eu. E o que Cristo disse? Lei e profeta teve um tempo de durabilidade. Até quando iria durar a lei e os profetas? Até o dia de hoje, até o século 21? Não. A lei e os profetas durariam até João Batista. Isso está nas Escrituras? Sim. Lucas 16:16. Ou você lê e leva em conta o que Jesus falou, ou você rasga essa parte. Foi Jesus que disse, querido, não eu, que tanto lei e profeta durariam até João Batista. Ou Jesus não tem validade para a tua vida que diz ser cristão? Porque se você é cristão, tem que levar isso em pauta. Dízimo é lei. E se é lei, Cristo falou que tinha um tempo de durabilidade. Mas Paulo vai reafirmar o que Cristo disse. Quando Cristo morre e ressuscita, Paulo escreve aos Romanos e vai falar o seguinte: Cristo é o fim da lei. Pergunto para os senhores, fim ou começo? Fim. Mas por que tem homens que dão continuidade então? Porque não levam em conta o que Jesus fez por nós. É sério? É sério. É para te aprisionar, para te deixar com uma rédea, para falar que você é pecador, para falar que você tem que devolver, dar, entregar o dízimo, aquilo que Jesus deu fim. E nem foi para você nem para mim, foi para os israelitas. Irmão, você está falando que eu não devo dar nada? Ajuda o irmão que está do teu lado. Ajuda aquele necessitado que você conhece. O que não falta por aí são pessoas que realmente precisam da minha e da sua ajuda. Eu te garanto que vai valer muito mais do que você encher o bolso de um homem só que diz ser o seu sacerdote. Não existe mais. Nosso sacerdote é Cristo. Dito isso, com essa testificação de Paulo, e para quem é cristão, acredita que Cristo é o fim da lei, é o fim. O próprio Jesus, presta atenção, o próprio Jesus afirma, dízimo é lei. Para aqueles que diz que não. Tem gente batendo a tecla aí falando, não, o dízimo veio de Abraão. Veja o vídeo. Eu deixei a descrição, veja o vídeo anterior que nós lemos cautelosamente e você vai perceber que não é bem assim como dizem por aí. Não é. Mas vamos ao texto final, que é Mateus 23:23, Jesus falando. Ai de vós, doutores da lei. O texto já começa mostrando com quem Jesus está falando. Eram doutores da lei. E o que eles eram? Fariseus. Hipócritas. Por que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas tende descuidado dos preceitos mais importantes da lei? É lei. É lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos sem omitir aqueles. Aí você me vê lendo esse texto e fala, viu? Você disse que Jesus deu fim à lei, mas aqui ele fala sobre praticar a lei, incluindo dar o dízimo. Quando Jesus fala isso com os fariseus da época, que eles chamam de hipócrita, e esses fariseus aqui, se você andar um pouquinho só mais no texto, você vai ver que eles são tão medíocres na vista de Jesus, que Jesus fala que eles não passam de sepulcro caiados. Dentro deles só tem ossos de morte. É esses homens que Jesus está falando. E nesse período, senhores, queridos, queridas, nesse período, Jesus ainda não tinha morrido. Não tinha, na verdade, pago preço.
ainda não tinha dado fim à lei, até porque aqui Jesus estava para cumprir o que disse a lei e os profetas. E estava cumprindo. E depois disso, Jesus não te ordena, Jesus não mandou eu dar o dízimo, não mandou você dar o dízimo. Jesus não te chamou de ladrão, nem a mim. A maior batalha que Jesus teve foi exatamente com isso. O único comparativo que Jesus faz a respeito de Senhor é com dinheiro. Ele diz que não tem como adorar a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mamon representa dinheiro. Paulo diz que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Para você ver a luta que é. Automaticamente aqui Jesus definiu que o dízimo é lei. E se é lei, senhores, se é lei e Cristo deu o fim da lei, por que você ainda pratica se és cristão? Entenda, foi para a liberdade que Cristo te libertou, seja livre. Não volte a se sujeitar a esse jugo de escravidão, você foi liberto. E aqui nós encerramos o vídeo a respeito de dízimo. Se tiver dúvidas ainda a respeito, coloque embaixo. Sendo assim que possível, eu vou lá, respondo com todo carinho, baseado nas escrituras. Não com ideia do que me disseram, não. Baseado com a escritura, no que está escrito e relatado, nós vamos responder. Não esqueça, dá um like, compartilha, acione o sino. Se inscreva no nosso canal, estamos colocando sempre conteúdo para que você venha ter a mente iluminada pelo Espírito Santo. Esse é o nosso foco. E nunca esqueça, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Paz.